Bendito seja o nome do Senhor. Hoje nós vamos falar a palavra que é tudo vai passar. Porque nós fazemos as nossas lutas, né? Mas as lutas vão passar. Tudo que nós fizermos vai passar. Primeiro, a lâmpada para os teus pés é a tua palavra, e a luz para o meu caminho. Glória a Deus. Novamente, lâmpada para os teus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Então, Deus guia a nossa vida. Ele quer dizer isso, que guia a nossa vida com a luz, mostrando o caminho certo que está na escuridão. Porque muitas vezes a gente vai pelos caminhos errados, mas Deus vai mostrando, vai abrindo os caminhos, vai colocando a luz, vai clareando para nós o que nós estamos fazendo de errado, o que nós precisamos fazer para acertar, para que tudo passe, né? Que nós não ficamos naquele caminho estagnado. Não podemos ficar estagnado naquele caminho. Tem que passar. A gente cansa, a vida da gente fica estagnada, a gente fica cansado, não pode. Tem que passar. Então Deus vai mostrando esse caminho. Por isso que esta palavra nos direciona, né? Dizendo, lâmpada para os teus pés e tua palavra é luz para o meu caminho. Isso está em Salmo 119, versículo 105. Então, quando você puder ir lá na Bíblia, você vai lá no Salmo 119 e você vai ler esse trechinho. Você vai pedir para o papai, a tua palavra, a lâmpada para os teus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho, tá? Então você pede para o papai a palavra e a luz, que ele vai direcionar, porque tudo vai passar. Nós precisamos que tudo passe. Não tem nenhum problema que não tem solução. Se não tiver solução, o tempo traz. Então, isso está lá na palavra Crônicas, número 30. Crônicas, 2 Crônicas, 6, primeiro, Crônicas 6, número 30. Ouve do céu o lugar da tua habitação. Perdoa e trata cada um de acordo com o que merece, visto que conheces o seu coração. Sim, só tu conheces o coração do homem. Assim eles te temerão e andarão segundo a tua vontade, durante todo o tempo em que viveres na terra que desde ao nosso antepassados. Então, eu vou voltar de novo. Não tem nenhum problema que não tem solução. E se não tiver solução, o tempo traz, tornando-se desimportante, tá? Então, todo problema tem uma solução. Mas só que com o tempo, às vezes vai ficando desimportante pra gente. Porque a gente fica tanto tempo naquele problema, fica tão cansada naquele problema, que daqui a pouco não tem mais importância. Você já não está mais pensando nele. De tanto que você ficava pensando, daqui a pouco vem a solução. E se não vier a solução, não vai ter mais importância. Por quê? Porque o cansaço vem,
E a gente vai fazendo outras coisas e aquilo vai passando, vai saindo da nossa mente, né? E não podemos ficar com problema por muito tempo. Deus não quer que a gente fique por muito tempo. Como, por exemplo, você tem um tempo para Deus? Se você tiver um tempo para Deus, você vai ouvir, você vai orar, você vai perdoar, porque nesse tempo que nós precisamos para terminar o problema, nós temos que perdoar alguém. Porque todo problema tem uma situação. E por uma situação a gente tem que perdoar. Mas é para nós mesmos, não é para a pessoa, não. Eu vou pedir perdão para a pessoa. Mas eu não queria pedir perdão para essa pessoa. Mas peça, porque não é para fazer o bem para ela. É para fazer o bem para você, para a sua alma, para o seu espírito, para você não ficar doente, a gente fica abalada, né? Fica cabisbaixo. Não fica assim não, peça perdão. Eu peço perdão para o Senhor, né? A gente pedindo perdão para o Senhor já ajuda também. Porque o Senhor está vendo que a gente não quer ficar com aquela mágoa daquela pessoa. Se você não quer pedir perdão para a pessoa diretamente, então vai diante do Senhor e pede perdão daquelas coisas que você fez com a pessoa. Que aí vai aliviando o coração da gente. Porque o tempo passa mesmo. E quando a gente fica velho, aí que não tem jeito. Ver que passa mesmo. A gente querendo ou não, vai passar. E se a gente morrer hoje, nada mais é importante. Então, tudo passa mesmo. A pessoa, você morre, acabou. Aquela importância que tanto ficava na cabeça. Ficava tão assim, apavorada, né? Ficava tão chateada com aquilo. Mas de repente morre, acabou tudo, né? Então, antes de nós morrermos, antes de nós ir para a casa do Senhor, não vamos levar essa mágoa. Vamos sair com o coração, com a alma, com o espírito tranquilo, né? Que é isso que o Pai quer. O Pai tanto perdoa nós, a gente faz tanta coisa, e o Pai perdoa. Olha como o Paizinho perdoa nós, né? Deus não trabalha no nosso tempo. A gente fica cansado, desespera, mas o tempo de Deus é melhor, pois passa mas passa rapidamente. Então, quando é no tempo do Senhor, as coisas passam rápido, mas é no tempo do Senhor. Tem horas que demora um pouquinho, depende da situação, depende da pessoa. Se o Senhor quer que ele ainda continue na aprovação. Porque o papai quer ver se a gente tem limite. O papai quer ver se a gente demonstra que mudou, né? Porque se não mudar, ele continua deixando naquela prova, aquela situação. Então nós temos que mudar. Porque se não mudar, a gente vai se estagnar muitos anos naquela prova. Então, é difícil. Eu passei por provas assim difíceis que eu não queria aceitar, que eu não queria perdoar e demorou anos e anos. Mas eu tento perdoar. Porque eu não quero ficar nessa prova pro resto da vida. Eu falo sempre pro papai, não quero. Quero viver meu coração em paz, com a minha alma acalentada, tranquila, né? Então a gente tem que tentar perdoar. Algumas pessoas passam rápido e outras demora, é como eu falei. Tem algumas pessoas que passam rápido, tem outras que demoram. Por quê? Porque é no tempo de Deus, tem que ter limite, aprender, né? Para passar, como eu falei. Tem uns que demoram e tem outros que vai rápido. Por quê? Porque Deus quer ver o que nós
vamos fazer com essa situação. Se a gente vai mudar, se não. Então, não adianta a gente ficar correndo com a situação e não perdoar, esquecer. Não, a gente não esquece, porque o outro não esquece o que a gente fez, né, para ele, e também não esquece o que fez para nós. A gente acha que esqueceu, não, eles não esquecem também o que fizeram para nós. Tanto que vai ter retorno, Deus dá um retorno das coisas que fizeram para nós. Isso tudo é muito chato, muito triste. A gente não queria ver a pessoa passando o que a gente está passando. Eu não queria, mas tem um retorno. É a lei, né? É a lei do Senhor. A gente tem que passar e eles passarem também a mesma coisa, até pior. Eles vão passar lá na frente. Não porque nós queremos, mas é porque é do Senhor. Porque nós somos servos dele e ele não quer que a gente passe por isso. Que a gente sofra o tempo todo. Não, vai ter um basta. Uma hora vai ter um basta, né? A cura o nosso espírito, a nossa alma, como eu falei, né? É quando a gente perdoa, e aí tudo vai passar rápido. Então, fica tranquilo. Se você tem uma pessoa que você precisa perdoar, vai para o seu quarto, conversa com o papai, se você não quer ir direto à mesma pessoa. Aí você pede perdão para o Senhor, conversa com o Senhor, que Ele vai lhe perdoar. Porque Ele nos perdoa tanto de tantas coisas, né? Então Ele vai perdoar, tá bom? Então essa é a palavra de hoje, para que nós acalentamos e não ficamos com aquela perturbação na cabeça, né? Será que eu perdoo? Será que eu não perdoo? Né? Tenta perdoar, tá? Eu sei que às vezes a gente perdoa e volta a fazer. A gente perdoa e volta a fazer. Mas um dia essa pessoa vai cair em si. Vai ver que está errada, né? E a pessoa vai pagar por aquilo que aquela situação aconteceu. Então fica tranquilo que o Pai vai dar direção para cada coisa, para cada pessoa, no seu limite, na sua prova, do que vão fazer, tá? Então, vamos orar agora? Pedir para o Senhor que o perdão venha com vontade, que a gente não fique estagnado, Senhor. Que a gente não fique triste, mas que a gente perdoe essa pessoa que veio para nos perturbar, para nos deixar caído. Então, Pai, nos levante, nos dê a direção, nos dê a palavra, até para conversar com a pessoa, para acalmar a pessoa, mostrar a direção para a pessoa, que tudo vai passar, não é do jeito que eles querem, mas é do jeito que o Senhor deseja, que é o melhor. Então, para a gente dar dar uma ajuda para a pessoa, da palavra, que ela precisa ser encontrada na vida do Senhor. Não deixe cair em tentação. Então, que a gente possa ajudar essas pessoas. Muito obrigada, Pai, por a gente ter uma palavra, essa palavra que eu faço, que outras pessoas podem falar, conversar com as pessoas. Então, Pai, que cada um chegue no irmão, chegue no filho e converse, Pai. Dê um conselho, Pai. Claro que a gente briga, mas vamos evitar de brigar, porque é muito triste. A gente não quer ver família brigando, não, a gente não quer. A gente quer ver felicidade, tranquilidade. O inimigo que quer ver essas coisas, o inimigo que bota essas coisas na cabeça da gente. Mas vamos tentar ver onde nós estamos errando, na direção que nós estamos errando, que o papai vai estar conosco, né? Como eu disse ali, a lâmpada para o nosso pé é a palavra e luz para os nossos caminhos. O Pai vai dar direção certinha para nós, tá bom? Então, vocês fiquem com Deus, vocês durmam com tranquilidade, né? E que a paz esteja convosco na vida de vocês. Amém?